Olá! Primeira amostra de projetos integradores da ESPA, sua carreira acadêmica conectada com o mercado de trabalho. Meu nome é André, eu sou coordenador de Educação Física e Extensão e convido você a conhecer um pouquinho mais do ambiente e do mundo da gestão e do empreendimento. Você sabe o que é um perfil empreendedor? Você quer saber um pouco mais a respeito? É disso que a gente vai estar falando agora. E para isso, a gente vai trazer um especialista no assunto, bancário e professor na nossa casa. Seja muito bem-vindo, Rodson Tótola Rúdio. Olá, André, boa noite a todos os espectadores. Rodson, aqui na amostra, né, de projetos integradores, a gente busca mostrar ao pessoal que está visitando aí o nosso site nesse momento um pouco desse universo que é desde o momento da formação, o aluno aprender a empreender, né, nos seus próprios negócios ou ser, né, um funcionário com perfil empreendedor. Então, aí, nesse sentido, a gente vai cair no que a gente chama de perfil empreendedor. Você poderia explicar um pouquinho para quem está vendo agora o que seria esse perfil? Claro, vamos lá. Quando a gente fala o termo empreendedorismo, a gente ouve o termo empreendedorismo, normalmente a gente associa àquela iniciativa de se montar o próprio negócio, de começar a atuar como empresário, como dono do próprio negócio. E na maioria das vezes é exatamente isso a que se refere. Porém, o termo empreendedorismo e o campo de atuação do empreendedor ele é um pouco mais amplo. Por exemplo, as corporações hoje em dia elas estão dando bastante valor aos profissionais empregados, assalariados que desenvolvem o perfil empreendedor. Então, além de você montar o próprio negócio, você tem skills comportamentais que você pode também desempenhar sendo um profissional assalariado, sendo um funcionário de uma empresa. Agora, o que é o perfil empreendedor? Normalmente as pessoas empreendedoras, as pessoas que têm uma natureza, uma vocação empreendedora, elas têm características comportamentais que são específicas, são comuns a esse tipo de pessoa. Por exemplo, o empreendedor ele está sempre olhando o futuro. Ele está hoje pensando numa solução para apresentar para uma demanda que ainda não existe. Ou seja, ele está se antecipando a determinados movimentos de mercado. É uma pessoa normalmente criativa, que gosta de testar, gosta de experimentar coisas novas, coisas diferentes. É uma pessoa também que tem uma alta tolerância ao erro, ou seja, ele entende o fracasso como uma parte do processo de construção da solução, do serviço ou do produto que ele está desenvolvendo, da ideia que ele está formalizando. É uma pessoa que tem uma poderosa rede de contatos. Normalmente é uma pessoa que consegue persuadir muito facilmente, ou seja, tem um bom poder de comunicação, tem uma boa capacidade comunicativa, estabelece vínculos com pessoas formadoras de opinião, normalmente tem um bom planejamento e é persistente. Então, todas essas características são características comuns ao perfil empreendedor. E a gente nota que, tanto para você montar o próprio negócio, como para você trabalhar numa área onde vai exigir um nível de liderança e de iniciativa muito alto, essas características podem fazer a diferença. Então, a gente teria essas características e para duas opções, que seria abrir o próprio negócio ou é ser, né, um empregado de alguma corporação, alguma empresa. Em relação hoje em dia, se a gente falar do perfil empreendedor, de quem abre o próprio negócio aqui no Brasil, o que você pode eleger para comentar com a gente? Bem, empreender no Brasil é um grande desafio, né? Porque a gente esbarra em algumas condições mercadológicas que são realmente desafios para quem pensa em montar o seu próprio negócio. A primeira delas, eu acho que é o nível de burocracia que a gente enfrenta para poder formalizar a abertura, a estruturação dessa empresa, desse novo negócio, né? O mercado brasileiro ainda não está totalmente preparado ou voltado para estimular o empreendedorismo do ponto de vista de complexidade para estruturar burocraticamente a abertura de uma empresa. Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado totalmente vocacionado para a questão do empreendedorismo, você abre uma empresa com 20 minutos de forma digital, online, totalmente online. No Brasil, dependendo do segmento que você vai atuar e do número de licenças que você vai precisar ter para iniciar um empreendimento, você pode demorar até 6 meses para estruturar a abertura do próprio negócio. Outros desafios são a alta carga tributária que nós temos no Brasil, a complexidade também de tributação, que há uma diferença de alíquotas entre estados, entre regiões no país, que é bastante difícil de se entender, e o alto custo trabalhista, né? O alto custo da mão de obra no Brasil, que ainda comparado a outros países são elevados, né? São valores elevados para você poder formalizar o vínculo empregatício. Então, ou seja, empreender no Brasil demanda um pouco mais de preparo, um pouco mais de esforço.
E o brasileiro, como a gente sabe, ele gosta de começar a fazer as coisas agindo, né? Ele tem pouca preparação. As pessoas no Brasil, elas compram um eletrodoméstico, por exemplo, e não leem o manual de instruções, ligam na parede e aprendem a usá-lo manuseando, né? É da cultura do brasileiro. E o desejável para quem pensa em montar o próprio negócio, num primeiro momento, é avaliar todas essas questões mercadológicas, e a gente tem um instrumento que é utilizado, bastante utilizado no meio empresarial para avaliar esse tipo de risco e de estruturação, chamado plano de negócio. O que é o plano de negócio? É a primeira etapa por onde deve começar o sonho, a ideia que foi concebida pelo empreendedor. O plano de negócios ele é um estudo prévio, ou seja, é algo que você vai começar a sistematizar antes de iniciar um empreendimento. E ele envolve uma análise mais profunda daquilo que você pensa em implementar. Ele vai estudar aspectos mercadológicos e, olhando o mercado, ele vai entender qual o perfil do cliente, do consumidor que você quer atingir, quantos ou quais são os concorrentes que você vai lidar nesse mercado que você quer entrar, se existem alguma barreira de entrada, se existe alguma barreira de entrada, qual o nível de investimento que você vai precisar ter para estruturar esse negócio, estabelece prazos e o que a gente chama de KPIs, né? Ou seja, indicadores de performance para você ir acompanhando a evolução desse negócio, e, por fim, uma análise de marketing, ou seja, um plano de ataque para você poder fazer toda essa estruturação do negócio acontecer dentro do prazo previsto. Então, o plano de negócio ele é uma ideia inicial, embrionária, um mecanismo, um instrumento que serve para você mitigar o risco daquele empreendimento, daquele investimento, e ele deve abordar todos esses temas que eu citei aqui anteriormente, de modo a mitigar o risco da operação. Muitas vezes o empresariado, quando faz um plano de negócios bem feito, bem estruturado, ele até descobre que, apesar de ter uma boa ideia, talvez ela não seja viável do ponto de vista de aplicação. E aí ele não corre o risco de perder um capital a ser investido numa ideia que ainda não tem viabilidade econômica para ser desenvolvida, para ser implementada. Então, para quem vai empreender, a dica que eu dou: pesquise o mercado, olhe a questão da estruturação do negócio, a complexidade dos temas burocráticos para a formalização desse negócio e monte um plano de negócios, ou seja, analise com profundidade o mercado, o tipo de perfil consumidor, os concorrentes, fornecedores, custo, enfim, tudo que envolve a operação que você pensa em implementar, analisando isso previamente para depois decidir se você vai colocar ou não o seu capital em risco nessa operação. Perfeito. Além de quem vai abrir o próprio negócio, a gente também tem esse perfil, né, esse comportamento de empregados com perfil empreendedor, que hoje em dia está sendo altamente requisitado pelas empresas. Você poderia reforçar um pouquinho e também dar dica tanto para os nossos alunos como para os profissionais, né? O que seria isso, né, no dia a dia da empresa, e também por que ele é tão procurado e como é que ele poderia se fazer para qualificar. Porque eu poderia falar que o empreendedorismo se aprende também? É só uma provocação, assim, no bom sentido. Sem dúvida. Muitas pessoas perguntam, né? Empreender, né? Ser empreendedor é dom ou é uma competência? Sem nenhuma dúvida, é uma competência. Pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, desde que você busque as informações adequadas para a formatação desse perfil. Então, como você bem colocou, as empresas valorizam muito esse skill comportamental do perfil empreendedor nos seus funcionários. Por quê? Quando a gente fala que para ser empreendedor você tem que ter criatividade, você tem que ter uma alta tolerância ao erro, você tem que correr riscos calculados, você normalmente tem uma alta exigência de qualidade e eficiência, tem um comprometimento acima da média para montar o teu próprio negócio, busca atualização de informações de mercado, mantém uma forte rede de contatos, tem um alto poder de persuasão e normalmente trabalha com independência, todo mundo quer um funcionário que tenha essas atribuições, que tenha esses atributos de comportamento. Então, ou seja, esse tipo de profissional no mercado de trabalho é um profissional que tem diferencial competitivo enorme em relação às pessoas que não têm esses skills. Então, para o aluno que hoje está pensando, eu vou me formar, mas eu vou trabalhar como funcionário, ou eu vou prestar um concurso público, eu não vou montar o meu próprio negócio. Ainda assim, você ter o perfil empreendedor, desenvolver competências comportamentais de empreendedorismo, vão te tornar um profissional diferenciado no mercado e vão, sem dúvida, valorizar o seu passe, na medida em que profissionais desse calibre, com esses skills comportamentais, são muito valorizados no mercado de trabalho. E, Rodson, para fechar, então, quem quiser saber mais sobre o assunto, procurar, por exemplo, quero abrir o meu negócio, quero entender um pouco mais sobre empreendedorismo,
O que você indica enquanto sites, órgãos que eles poderiam estar aí procurando, né, pesquisando para poder trilhar esse caminho? Bom, o material é muito vasto, André. A gente tem hoje sites especializados nessa questão de fomento ao empreendedorismo, espalhados pela internet. Até pelo próprio instrumento do plano de negócio, você vai achar pelo menos uma centena de modelos que são disponibilizados de forma gratuita para as pessoas que querem entender um pouco mais como funciona essa questão da estruturação do negócio antes mesmo de iniciar o empreendimento. Eu indicaria o site da Endeavor, que fala muito sobre startups e empresas escalonáveis, que está um novo modelo de negócio que surge agora nessa época de digitalização, né? Chama www.endeavor.org.br. Tem muito material ali, muitos artigos científicos, muitos artigos empresariais que vão subsidiar de informações às pessoas que pensam em empreender esse tipo de empresa. O site do Sebrae, eu acho que é o mais popular, que tem também toda uma estrutura aí para poder orientar o empreendedor na iniciação do seu próprio negócio. E, enfim, acho que quem pesquisar um pouquinho na internet, tem alguns autores também que são super especialistas nesse tema. Eu tive um professor chamado Marcos Hashimoto, que tem uma série de livros interessantíssimos sobre essa questão do comportamento empreendedor. Enfim, tem muito material. Se os alunos pesquisarem na internet, nesses dois sites, principalmente que eu acabei de citar aqui, eles vão encontrar um material vasto a respeito do empreendedorismo nas suas mais variadas áreas de emprego. Perfeito. Rodson, muito obrigada pelo seu concorrido tempo, né? Muito obrigada por disponibilizar aí um pouco do que é esse universo, que é fundamental hoje em dia, né? Para esse novo mercado, né? E quando a gente fala desse novo mercado, a gente aí está sempre levando em consideração o compromisso da ESFA, que é um mercado onde nosso profissional busca atuar de forma humanizada e comprometida. Agradeço o seu tempo, né, a sua disponibilidade e te convido agora a visitar o nosso site, nossos trabalhos, tem muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa interativa. A gente queria muito ver a sua opinião também, até porque você é um dos autores que nos auxiliam a concretizar essas propostas que a gente está vendo aqui no site de hoje. Imagina, eu que agradeço, é um prazer sempre ajudar, sempre estar à disposição. Contem comigo para poder apoiar no que for necessário, viu? Esse foi o Rodson, nosso querido professor, falando de perfil empreendedor. Eu convido você aí a continuar navegando no nosso site, vendo mais os outros vídeos, falando de várias coisas, vários assuntos referentes ao universo do empreendedorismo e à gestão, porque aqui na ESF é assim, a sua carreira acadêmica conectada com o mercado de trabalho de forma humanizada e comprometida. Meu nome é Andréa, sou coordenadora de extensão e educação física da área. Estive aqui conversando com o professor e bancário Rodson Toto Larrúdio. Abraço, gente. Obrigada.